Se você está pesquisando sobre equipamentos fotográficos, você já começou a perceber que o investimento não é baixo. Normalmente, nós fotógrafos profissionais tomamos um cuidado, em algumas vezes até de maneira exagerada, com o nosso equipamento. O equipamento fotográfico, ele tem uma vida útil dentro de uma proposta de uso. Porém, se você cuidar dele, ele pode aumentar ainda mais essa vida útil. Existem alguns cuidados importantes que você deve ter com o seu equipamento fotográfico. O primeiro cuidado importante que você deve ter é em relação a como você vai guardar esse equipamento. 90% do tempo de vida de um equipamento fotográfico ele está parado, ele está guardado. E esse momento de armazenamento é importante tomar os devidos cuidados. É muito comum a gente observar algumas lentes ou até câmeras com fungo. O fungo, ele pode aparecer dentro da lente e também no sensor das câmeras fotográficas. Normalmente, para você ver se a sua câmera ela tem fungo, se ela tem sujeira ou não, você tira a tampinha de proteção e você olha através de uma fonte de luz. Olhando dessa maneira, você consegue perceber pequenas ranhurazinhas. Você precisa entender que esse fungo, que essa sujeira, vai aparecer em duas situações praticamente: falta de luz e excesso de umidade. Normalmente, o aluno acha que o local mais seguro para armazenar o seu equipamento é dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta, dentro da bolsa de transporte. E é aí que nós temos o problema. Esses fungos vão se proliferar em situações de pouca luminosidade e excesso de umidade. Dentro do seu guarda-roupa, dentro de uma bolsa, é a situação perfeita para isso acontecer. Então nós temos que eliminar duas coisas ao armazenar os equipamentos: excesso de umidade e falta de luz. Bolsas, mochilas são para o transporte do equipamento. Não são feitas para você guardar o equipamento. Você imagina, chega de um trabalho, pega a sua câmera, coloca dentro de uma mochila, dentro do guarda-roupa. É essa situação que nós vamos evitar. Eu vou dizer para vocês duas alternativas. Uma alternativa que tem um custo maior e uma alternativa que você pode fazer na sua casa com um custo baixo. Também muito eficiente para você armazenar os seus equipamentos. Existe um equipamento chamado desumidificador. Esse equipamento ele tira a umidade do ambiente. Claro que existem vários níveis de desumidificador. Você tem equipamentos que são mais digitais e que você consegue ver o nível de umidade do ambiente, e existem equipamentos programados para trabalhar num certo nível de desumidificação. Agora, não adianta você só ter um desumidificador e colocar ele na sua sala ou no seu quarto. Para você usar um desumidificador da maneira correta, você precisa ter um ambiente programado. Um armário totalmente vedado ou uma sala de equipamentos totalmente vedada para você controlar essa circulação de umidade. Normalmente a gente encontra esse tipo de equipamento em grandes empresas que têm um número considerável de equipamentos, com grande investimento. Aí na sua casa, particularmente, eu acho que você não precisa necessariamente ter um desumidificador. Uma alternativa que é muito eficiente são caixas organizadoras. Essas caixas organizadoras, elas são eficientes por dois motivos. Primeiro, é importante que essa caixa seja transparente, uma vez que a luz irá passar pela estrutura da caixa e entrar até atingir o nosso equipamento.
Eu disse para vocês anteriormente que esses fungos vão se proliferar em duas situações: falta de luz e excesso de umidade. Essa caixa deve ficar em algum local que tenha uma circulação de luminosidade. Você não precisa colocar ela no sol, mas você pode colocar ela numa prateleira, em um armário que receba uma luminosidade da janela, por exemplo. Aqui nós conseguimos resolver o primeiro problema, que é ter uma circulação de luz. A próxima etapa é diminuir o nível de umidade que nós temos aqui dentro. Você tem duas alternativas de baixo custo. A primeira alternativa que você pode considerar são as sílicas, esse produto químico que ajuda a diminuir o excesso de umidade dentro deste ambiente. Outro produto químico que é bem eficiente são aqueles potes que normalmente a gente coloca dentro do guarda-roupa para evitar o mofo, para evitar o excesso de umidade. Normalmente eles funcionam puxando a umidade e armazenando numa camada inferior. Se você for usar esse tipo de produto, você precisa colar ele com uma fita crepe na parede da caixa. Assim, você não corre o perigo desse produto, desse pote, tombar e acabar molhando o seu equipamento. Nesse caso, eu tenho 3 saquinhos de sílica gel. Você pode comprar em casas de organização ou em lojas de produtos químicos. Aqueles potinhos que retiram o excesso de umidade, que fazem evitar o mofo, normalmente são encontrados em qualquer supermercado. Nesse momento, eu posso pegar o meu equipamento e colocar ele dentro da minha caixa. Veja bem, normalmente eu não coloco a tampinha, porque eu quero que essa luz corra dentro do conjunto óptico e saia do outro lado. A tampinha vai fazer com que você não tenha essa luz correndo aqui dentro. A mesma coisa acontece para as lentes que não estão na câmera. Você pode tirar a primeira tampa e a segunda tampa pode ficar para proteger o elemento traseiro, colocando aqui dentro. O importante dessa caixa é que ela não seja muito alta. Você precisa de área para colocar os equipamentos, você não precisa de altura. Então, dê preferência por caixas mais largas e não tão profundas. Eu também colei no fundo dessa caixa um EVA, que é aquela espuma facilmente encontrada. Eu colei ela para eu ter um toque mais soft, um toque mais macio quando eu colocar os meus equipamentos. Essa caixa, por exemplo, pode receber até 3 câmeras e 3 lentes facilmente. É uma alternativa de baixíssimo custo que com certeza vai melhorar, prolongar a vida útil dos seus equipamentos. Se a partir desta aula você está pegando a sua lente, apontando ela para a luz e vendo esse fungo, essa sujeira, é o momento de você entrar em contato com uma assistência técnica para fazer a limpeza do seu equipamento e, a partir daí, começar a organizar de maneira correta.